Shalom, shalom, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, amém? No nome e na autoridade de Jesus, glória a Deus, estamos aqui mais um dia, buscando aquele que vive para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus, amém? Acabamos de sair de um tempo precioso de oração, um tempo maravilhoso, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu fixar esse comentário da Nani. Obrigada, Nani querida. Obrigada, Nani. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Bom dia. Eu tô em Santa Maria hoje, no Rio Grande do Sul, mas não deixamos de fazer nossa live, não deixamos de fazer nada, amém? No nome de Jesus. Tudo é para a honra, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Como que vocês estão? Gente, quero contar para vocês uma experiência que eu tive ontem. Muito, muito, muito sobrenatural. Amém? Vem cá, Lizy. Vem cá. Pra você ver a Nani. Então, eu tô com uma criança aqui, gente. A criança da filha da pastora Elisângela tá aqui comigo. Dormiu aqui comigo essa noite. É um carrapatinho que eu tenho. É bonitinha demais, amém? Tá aqui, tá ali com o pastor. Nós estamos no hotel, né? Então, tá aqui nossa gatinha conosco, amém? Olha, tem gente que tá dentro do ônibus indo para Santa Maria. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor é bom. Queridos, que ontem eu cheguei muito cansada. Eu acho que o pessoal foi andar, saíram para comer. Quem podia comer, saiu para comer. Vem cá. Ó, olha aqui, gente, meu nenenzinho. Olha, meu nenenzinho fala, oi, gente, tudo bem? Fala, oi, gente, tudo bem? Manda um oi. Fala, oi, Nani. Oh, meu Deus do céu. Vai lá com o tio. Essa aqui é a Elise, filha da pastora Elisângela, né? Ela gruda em mim, gente. Eu cheguei ontem, né? Ela ficou brava porque eu não vim no mesmo avião que ela. Ela é uma queridinha. E dormiu aqui a noite toda. Ela é desse jeito. Coitada, o pai dela falou que vai botar as bolsas dela aqui. Falou que vai passar pra mim a guarda dela. Ela é bonitinha demais. Ela tem 3 anos. Ela ora. Ela é desenrolada. Ela ora, ela faz impartição, ela ora em língua. Vocês têm que ver. Ela é bonitinha demais. Chama Elise. Ela morre de ciúmes. Quando ela tá só ela e a Nani, né? Quando ela tá com a Nani, ela ama a Nani. Mas aí se eu chegar, ela acha que a Nani vai roubar eu dela, entendeu? E aí ela já fica brava com a Nani. Já tava aqui falando pro tio Júnior que ela que vai dormir de novo aqui essa noite, que não é a Nani, não. Ai, gente, que gracinha. A Nani ela chama a Nani de prima. Ela chama a Nani de prima. Cadê a Nani? A Nani tá na live. A Nani tá na live. A Nani tá aqui, tá te escutando. Manda um beijo pra Nani. Fala, beijo, Nani. Manda um beijo. Fala, um beijo, Nani. Manda beijo, Nani. Fala. Fala, Nani, vem aqui me buscar. Chama a Nani pra te buscar. Pai, pra onde? Uai, pra ir pra levar você pra tomar um café da manhã. Fala, Nani, vem me buscar. Nani, buscar. Fala, Nani, vem me buscar. Nani, vem me buscar. Fala, vem me buscar. Meu tio não quer me levar agora lá porque o café não abriu ainda. Só uma onde que abriu. O que abriu, meu amor? Aí, gente, é isso aí. Olha, redonda. Ela é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. Muito, 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 muito. É maravilhosa. Meu Deus do céu. Ela é uma querida. É isso, gente. Foi sobrenatural. Chegamos muito cansados. Porque a gente saiu da casa, né? Você sai da casa, aí você vai pro aeroporto, aí você guarda carro, aí você vai aí você vai ali guardar o carro, até você pegar o avião, e aí pega o avião de Guarulhos pra Porto Alegre pra cá. Nessa história vai 10 horas. É uma resenha. Amém? Mas foi tudo bem, pra honra, pra glória do nosso Senhor Jesus. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.
Não, ela tava aqui, gente, acordada na hora da oração. Eu terminando a oração, ela acordou. Ela acordou. Agora tá aqui, ela vai ficar boazinha, né, Liz? Tá ali com o tio dela. Amém? Gente, o pior é que é o seguinte, não abriu o café. O café abre que horas, amor? 6 horas? Queridos, o café abre 6h30, 4h26. Vocês têm noção? Meu Deus. Eu ia descer com ela pra dar café pra ela, mas o pastor, né? Ia descer com ela. Mas não tem como. Amém? Vamos orar pra nós começarmos? Amém? Fecha os teus olhos agora, queridos. Nós vamos estar começando. Amém? No nome de Jesus. Gente, por isso que eu tô orando baixo, porque eu tô no hotel, né, gente? Se eu orar alto, eu vou ser expulsa do hotel. Isso que eu me controlei. Porque ontem tem outras pessoas aqui hospedadas. Tinha um casal aqui, eu escutando, né? O casal que tá perto aqui. Eu falei, Jesus, e se eu orar alto desse jeito? Meu Jesus. O tio Júnior vai levar lá embaixo. Tchau. Depois a gente volta. Tá, depois vocês voltam, então. Tá bom. Vamos orar, gente, pra nós? Não, gente, a gente não põe criança em jejum, não. Vocês fiquem em paz, tá? Jejum é só pra gente velha, cascuda. Então, vamos lá, gente. Pega agora aí pra gente tá orando. E a gente vai ler o Salmo hoje de número 8. E hoje eu tenho... Primeiro, eu vou trazer pra você uma palavra. Depois eu vou te contar a experiência, amém? Glória a Jesus. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento essa live, te apresento a vida de todos que estão aqui. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que hoje seja um dia, Pai, sacudido, recalcado e transbordante da Tua presença, que o Senhor possa bradar nos nossos corações. Pai, aqueles que estão vindo para o alinhamento, que ainda não chegaram, que, Pai, o Senhor venha colocar um anjo, Senhor Deus, livrando, cuidando, Senhor Deus, agora, nesse exato momento. Pai, eu abençoo essa live, declaro que eu entro debaixo do domínio do governo do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então tá. Então abra comigo agora no Salmo de número 8. Amém? Abre agora no Salmo de número 8 pra gente tá lendo. Glória a Jesus. Salmo de número 8. Amém? Olha aí, gente. Tem gente que já tá no Salmo 50. Esse povo é ligeiro. Meu Deus. Tem gente que é ligeiro. Aleluia. Então vamos lá. Ao reagente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de cordas. O Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Senhor, teu nome majestoso, enche a terra, tua glória mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebê a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E os coroaste de glória e de honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso e enche a terra. Amém? Glória a Deus. Queridos, então fica para você ler em casa o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, 14 e amanhã nós vamos ler o 15, certo? Amanhã nós vamos ler o 15. A live de hoje é sobre a visão de reino, a visão do reino de Deus, né? Eu quero trazer aqui para você qual é a visão do reino de Deus, porque se você que quer viver esse avivamento,
não souber qual é a visão do reino, o que significa o reino de Deus, como você vai, né, entender e desfrutar daquilo que Jesus quer fazer na sua vida? Não tem como, certo? Então, primeiro versículo que eu quero que você abra comigo, tá? No nome de Jesus, é Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Então, hoje é a chave de número 6. E o tema hoje, do que eu quero ensinar vocês, é visão de reino. Exatamente, Adilson, visão de reino. Amém? Glória a Jesus. O tema é visão de reino. Queridos, a Bia tá fazendo os resumos dessas lives, certo? A Bia tá fazendo os resumos dessas lives. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? O resumo da live de número 1, da live de número 2, desses 70, certo? É um presente aí que eu pedi, né? Para ela tá executando, ela tá fazendo os resumos e eu vou colocar para vocês. E ela tem muita excelência nisso que ela faz. Então, eu pedi para ela tá fazendo e ela tá fazendo assim, meu Deus, né? Ela tá fazendo como se fosse pro próprio Jesus, tá? E ela tá abençoando muito esse ministério, fazendo esses resumos. Eu tô muito feliz e grata pela vida dela, amém? Glória a Deus pela vida da Bia. Aleluia. Então, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Aí, você que faz os seus resumos, você pode acrescentar com o dela, amém? Certo? Ok? E eu vou tirar agora, porque eu deixo, sempre quando eu faço uma maratona de lives, como 50 lives, todas as lives dos 70 dias tá aí, mas hoje eu já tiro tudo, certo? Então, hoje eu já tiro tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de forma, e depois eu vou colocar no grupo privado, não vai ficar aberto para todo mundo. Pelo YouTube, eu vou pôr o resumo, tá bom? Certo? Vou começar a colocar todo dia e ponho o resumo lá, tá bom? Quem tá fazendo os resumos é a Bia e ela tá fazendo com muita excelência. Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, vamos ler de novo isso aqui, porque aqui tem uma revelação muito grande, tá? Há um só Senhor, ou seja, então só há um Jesus, só há um Salvador. Só existe uma fé, então só existe uma fé. Então, não adianta falar assim, toda religião leva a Cristo, toda religião leva a Deus. Não, há uma só fé, segundo a palavra de Deus. Um só batismo, então só existe um ato de redenção diante dos homens, que você simboliza o Messias, que é um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, tá? E a cada um de nós foi concedida a graça, ou seja, o favor de Deus, conforme a medida repartida por Cristo, tá? Então, a gente vai ver, principalmente no Novo Testamento, o anúncio do reino de Deus, né? É chegado o reino de Deus, isso e aquilo, né? Então, todo o tempo no Novo Testamento vai estar falando, né? Vinde a mim, né? Todas as crianças, porque delas é o reino de Deus, certo? Ok? Abre comigo agora em João, capítulo 18, versículo de número 36. João, capítulo 18, versículo de número 36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não está aqui, tá? Então, o que nós que estamos debaixo de um dogma, de uma placa, de uma igreja, estamos fazendo? Nós estamos, né, edificando um reino espiritual. Então, o reino de Deus, ou reino dos céus, é um reino espiritual, ok? Certo? E é um reino que não é físico, mas é um reino que é o quê? Espiritual, certo? Então, deixa eu pegar aqui outra referência para você. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9.
aqui eu vou contar para você quem não entra nesse reino. Quem não toma posse da eternidade. Como esse reino não é físico, eu quero dizer algo. Nós podemos viver por esse reino e viver esse reino em terra, só que um dia nós acessaremos isso de forma espiritual. Hoje nós acessamos isso de forma espiritual através do corpo físico que temos. Mas um dia nós moraremos nesse reino de forma espiritual para todo sempre. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, os passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, ou seja, a gente era assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Então, presta atenção. Olha o que a palavra em 1 Coríntios está sendo anunciada através do apóstolo Paulo. Essa categoria de gente aqui não vai para o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Os alcoólatras, os adúlteros, os homossexuais, os maldizentes, os fofoqueiros, enfim. Aqui traz a característica, mas é uma variedade deles. E aí a Bíblia vai falar assim, vocês eram assim. Vocês eram assim, vocês estavam nesse formato. A alma de vocês estava dessa forma. Mas vocês foram lavados. O que é lavados? Libertação e cura interior. Foram santificados. O que é ser santificado? Nós começamos a ter uma vida, um relacionamento com Deus, começamos a buscar Deus, começamos a mergulhar na presença, começamos a inundar, começamos a mergulhar em águas profundas. Então, lavados aqui é libertos, tá? Cura interior. Santificados é o que nós estamos fazendo hoje. E porque nós começamos a ter uma vida com Deus, de busca com Deus, nós somos justificados. Presta atenção. Foram justificados no nome do Senhor Jesus. Então, tá? E no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus e o próprio Jesus nos justifica diante do Pai Celestial. Falando que nós estamos buscando, que nós estamos na presença e que agora, né, nós éramos qualquer uma dessas coisas aqui, mas o Senhor, Ele trouxe o que para nós? Ele trouxe para nós a redenção, tá? Trouxe para nós o que é a redenção, no nome de Jesus. Então, queridos, você vai ver parábolas de Jesus todo o tempo, tá? Falando sobre o reino, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, né? Você vai ver isso todo o tempo. Então, abra comigo agora no capítulo de Marcos, capítulo 10, versículo de número 14, tá? E hoje eu vou te ensinar qual que é a verdadeira visão de reino. Porque para acessarmos o reino de Deus, aqui ainda em carne, nós acessamos de forma espiritual, certo? Nós precisamos nascer no Espírito e ter uma vida com Deus. Marcos, capítulo 10, versículo de número 14, amém? Eu tenho uma experiência para contar para vocês que eu tive ontem lá no aeroporto de Guarulhos. Sobrenatural, tremenda, amém? Bom dia, gente, shalom. Marcos 10, 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Por que Jesus ficou indignado? Porque os discípulos tinham impedido as crianças de ir até Jesus. E olha que Jesus vai falar, deixe a mim vir as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Vamos ler de novo? Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então aqui, Jesus ele entrega uma chave que poucos entendem. As pessoas acham assim, para receber o reino de Deus tem que ter o coração puro, tem que ser ingênuo. Não tem nada a ver. Para receber o reino de Deus e viver o sobrenatural pelo qual nós estamos vivendo, nós temos que ser ousados como uma criança. Uma criança, ela não tem vergonha. Uma criança, ela não tem medo de manifestar o que sente. Uma criança, ela não tem medo, tá? De correr e te dar um abraço. Uma criança, ela não fica atrás de protocolo. Uma criança, se ela tiver que falar que tá com fome, ela fala. Se ela tiver que chorar, ela chora. Se ela tiver que gritar, ela grita. Uma criança se move por aquilo que ela mais deseja.
Porque ela não entende ainda muito sobre regras, protocolos, doutrinas. Vai pegando a visão aqui do que eu estou falando para você. Vai pegando a visão. O reino de Deus, o que é a visão do reino de Deus? Tem gente que busca viver o reino de Deus, mas não consegue viver o reino de Deus. Porque não tem a visão de reino. E visão de reino, queridos, vai muito mais além, tá? Do que você olhar num todo. A visão de reino é, primeiro, para ter visão de reino, você tem que nascer nas águas do Espírito. Você tem que nascer de forma espiritual. Primeiro passo para você ter visão de reino. Quando você nasce espiritualmente, você começa a entender, tá? Que, na verdade, os dogmas, as placas, as religiões, né, cristãs, vamos dizer assim, são formatos, metodologias para se levar a Cristo, pessoas com métodos diferentes, mas todas com o mesmo objetivo, certo? E aí, quando você nasce das águas do Espírito, você começa a entender que a igreja, ela exerce um papel muito importante, mas ela pode trazer muito cativeiro espiritual, certo? Então, uma pessoa que não tem visão de reino pode acabar se enredando dentro desses engessamentos espirituais e perder a essência de criança, perder a essência de ver o reino e tentar buscar esse reino como criança, tá bom? Então, está. O que é uma pessoa que não tem a visão de reino? Uma pessoa que acha que ela precisa estar na igreja para servir a Deus. Porque, queridos, quando o reino de Deus ele está dentro de você, você entende que em espírito e em verdade, aonde você estiver, você vai buscar Deus. E você entende que a igreja é um meio facilitador para conseguirmos alcançar comunhão. Principalmente para aqueles que não têm constância, não têm resiliência e não sabem ainda quem são em Cristo. Queridos, a igreja, deixa eu falar aqui para você, a igreja física, ela é um hospital para trazer a alma que é doente, que não tem força de buscar sozinho, consolidar ela até ela conseguir encontrar Deus e ter uma vida em abundância, tá? A igreja exerce um papel muito importante de hospital, certo? Então, quem é a pessoa que não tem a visão de reino? A pessoa que acha que é a placa que salva, a pessoa acha que só tem Jesus e o Espírito Santo naquele ambiente, ela acha que só o batismo daquela igreja serve. A pessoa que vive debaixo de uma deturpação de visão de reino, ela defende uma doutrina como salvação, ela defende uma vestimenta como salvação, tá? Por quê? Ela ainda não sabe quem ela é e ela não tem uma vida no reino, ela não tem ainda uma vida emergida no Espírito, tá? Então, a gente vai separar aqui a pessoa que não tem visão de reino e a pessoa que tem a visão de reino, amém? E aqui nós vamos quebrar hoje muitos tabus, tá? Eu teria que ser a pessoa que não falaria isso para vocês por eu estar nesse título que eu tenho como pastora. Mas eu entendi, queridos, que o Senhor me chamou para pregar as boas novas, como João Batista e falar o que é, certo? Então tá, qual que é a característica de uma pessoa que não tem visão de reino? Ela fica 2 semanas sem ir na igreja e ela acha que ela já está desviando, porque ela acha que o fato dela ir, ela está na presença de Deus. E muitas vezes essa pessoa que vai todo domingo, toda quarta-feira, 3 dias na semana, tá mais longe de Deus que às vezes uma pessoa que tá lá no mundo. Tá escutando? A pessoa que não tá na visão de reino, tá? Ela pensa que é o dogma, doutrina, uma forma de ser que salva, sendo que o que salva, queridos, é um coração lavado, santificado e justificado. Não tem nada a ver com aquilo que você veste, com as doutrinas que você faz. Eu preciso que você entenda, tá? Certo? Então, presta atenção. A pessoa, ela acha que ela precisa ir em todos os cultos para estar mais próxima de Deus. Isso ajuda a sentir sim a presença de Deus, mas estar mais próximo de Deus consiste em deixar de pecar. Buscar Deus, não só dentro da igreja, mas todos os dias, tá? Então, a visão que não é de reino é só minha igreja presta, só o meu pastor presta, só o que é falado aqui presta. Então, essa é a visão, essa
é a visão deturpada do reino, tá? E por mais que soe estranho, tem muitos pastores que ainda não entenderam o que é reino. Não entenderam o que é a visão de reino. Porque ele acha que só tem a palavra de Deus na sua congregação. Ele acha que só a sua igreja tem o Espírito Santo. Ele acha que só o batismo que é feito ali é o batismo verdadeiro, certo? E quando um líder religioso, ele pensa dessa forma, tá? Ele já perdeu a visão de reino. Porque o reino de Deus é o todo e não um pedaço. Vai pegando a visão, certo? E eu já fui essa pessoa, queridos, que pensei dessa forma. Ah, só essa igreja é boa, ou só aquela que é boa. Ah, só aqui que as coisas vão. E eu quero que você entenda algo agora. Deus, ele está em todos os ambientes aonde fala que Cristo é o Senhor. Ainda que seja seita, ainda que seja pseudo-seita, Deus, ele está operando. Eu preciso que você entenda isso, tá? O reino é o todo. O reino é o todo. Então, queridos, para vivermos o reino, primeiro temos que ter visão de reino. E não podemos fazer acepções de pessoas porque não estão debaixo do mesmo dogma ou doutrina de fé que nós, tá? A fé é em Cristo do fulano, do Beltrano. É em Cristo, amém, a mesma fé. Mas o dogma e a metodologia pelo qual se busca esse Cristo, essa fé, pode ser diferente. E às vezes, por termos metodologias diferentes, acabamos dizendo que fulano não é de Deus, ou que o ciclano isso ou aquilo. Mas eu preciso dizer para você que Deus está em todas as congregações que fala que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Uma pessoa deturpada na visão de reino, ela defende a placa dela como se fosse quase a quarta pessoa da Trindade, certo? E eu preciso dizer para você que não é o nome de uma placa, não é o nome de uma doutrina que salva, mas sim, querido, um coração aquebrantado, um coração que saiu do pecado, tá bom? Então hoje você vai encontrar pessoas aí que estão mais preocupadas com a saia na bunda, com a saia lá no pé, com o cabelo lá na bunda, e com o terno, e acha que é isso que salva, é isso que traz santidade. Isso é importante para manter a ordem. Eu não estou falando contra a doutrina, gente, eu preciso que vocês entendam isso. Só que a pessoa, que às vezes ela é imatura, ela chegou num lugar onde tem doutrinas, e a doutrina, querido, ela é feita para organizar um povo, para organizar as pessoas. Só que as pessoas acabam achando que a doutrina é mais importante que a busca. A doutrina é importante para aquele CNPJ, para aquela denominação, tá? A doutrina ela é importante de forma organizacional daquelas pessoas. Só que a pessoa chega ali e acaba achando que aquele estilo de vida é um estilo de vida santo. Estilo de vida santo não tá na roupa, não tá no cabelo, não. O estilo de vida santo está na forma que você busca Deus todos os dias, que você foge do pecado todos os dias e que você anda todos os dias. Isso é santidade. Ai, eu estou com uma roupa santa, mas às vezes com o coração podre, com a língua quilométrica, fornicador, masturbador, olha tudo com olhos ruins, aí tá com a saia lá no pé, né, com o cabelo e acha. Tem, queridos. Ou gente com terno, gravata, se achando santo demais e não pode passar uma irmãzinha que já tá cobiçando, e às vezes até pastores assim, tá? Por que eu estou trazendo hoje para você essa chave? Para que você entenda que o reino de Deus só consegue entrar nele se você for como criança. E é por isso que nós somos tão perseguidos para viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não tem um protocolo para você ficar todo o tempo assim, eu não posso falar isso agora, não. Se Deus mandar você falar, você vai falar. Se Deus mandar você orar, você vai orar. Se Deus mandar você fazer, você vai fazer. Não interessa quem tá na direita, quem tá na esquerda, tá bom? Então agora, para ter a visão de reino, eu preciso nascer das águas do Espírito. Preciso ser lavado, preciso ser
santificado e preciso ser justificado. Lavado, libertação, cura interior, santificado, uma vida com Deus todos os dias, dentro da igreja, fora da igreja. A igreja é muito importante, querido. As pessoas são fracas na fé. Porque como que uma pessoa decide buscar Deus sozinha? Não consegue, precisa ter um local, uma unidade com o povo, certo? Só que chega uma hora que você adquire uma estatura de maturidade, ninguém mais precisa falar para você que você lê a Bíblia, que você lê a Bíblia. Ninguém precisa mais falar para você jejuar, porque o próprio Espírito Santo te leva para o jejum. Ninguém mais precisa falar que você tem que adorar, porque o Espírito Santo, você está lavando a louça, te leva para o quartinho de oração. E aí você começa a ser a igreja viva, tá? E isso é um processo, isso é uma transição. Então todos nós dependemos da igreja e a igreja ela é importante. Você acha que a gente não vai ter a sede da Global? Querido, nós estamos mandando já a arquiteta, escuta só isso aqui. Nós estamos mandando já a arquiteta, o pastor falou que já pediu o design da escola da Global, que vai ser gigantesco. E nós vamos ter a sede da Global em São Paulo, vai ser a sede. Agora, na conferência, eu creio que eu vou entregar a maior oferta em dinheiro para construir a sede da Global. Eu estou me preparando para entregar a maior oferta de todas. Eu desejo que seja a minha. Eu já preparei com o pastor, tá? Então, tudo isso nós estamos fazendo porque o Senhor nos deu uma visão, onde nós vamos ter uma escola que vai ser construída depois, tá? E nós vamos agora nós chegamos num consenso que primeiro nós vamos construir a sede, onde vai ter as vigílias mensal para o povo vir de tudo que é lugar do Brasil, certo? Então nós vamos ter, vai ser algo extraordinário, vai ser algo tremendo. E se você deseja ser um semeador dessa obra, tá? Eu sou uma das maiores semeadoras desse ministério. Eu preciso que você entenda que o meu ministério Larissa Argolho é uma coisa e o ministério Global Fire é outra coisa, tá? Eu preciso que você entenda isso, certo? Então, esse Ministério Global Fire, o Senhor confiou nas minhas mãos, a minha e do pastor. E nós vamos levantar a maior sede de avivamento física e a maior escola de avivamento física no Brasil. Amém? Vai ser lindo, queridos, tá? Então, queridos, como eu tô falando para você, nós precisamos, ok? Vir para Deus debaixo da visão de reino. E visão de reino tá? Visão de reino é isso daqui. É você entender que você adora o Senhor em espírito e em verdade. Não importa, queridos, prestem atenção, não importa se é dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, na tribulação, sangrando, chorando, alegre. A visão de reino é um só reino, um só Senhor, um só batismo. Você primeiro tem que entender que as placas são metodologias de Deus. Mas não pode ser pedra de tropeço para você condenar seu irmão, para você se achar melhor. Porque Deus está fazendo até dentro da seita. Porque quem está dentro de uma seita não sabe, meu querido irmão, que é seita. Então, na sua ingenuidade, ele acha que está buscando a Deus e encontra Deus. Eu preciso que você entenda isso, tá? Então, o que é uma visão de reino, tá? A visão do reino de Deus, você agora encontrou Jesus. Nasceu de novo, debaixo das águas do Espírito, quando vem Nicodemos para Jesus e fala assim, o que eu preciso para entrar nesse reino? E aí Jesus vai falar para ele que ele precisava nascer de novo. Aí ele fala, posso eu entrar no ventre da minha mãe? Aí, queridos, Jesus vai falar assim, é um nascimento espiritual, Nicodemos. Então, primeiro tem que nascer espiritualmente. Pega a visão. Primeiro tem que nascer espiritualmente. Depois tem que buscar Jesus como uma criança. E nós que somos do sobrenatural, do avivamento, você só consegue viver o avivamento porque você se achega a Jesus como criança. E o que é uma criança? Uma criança, ela carrega ousadia, ela carrega fome, ela esperneia, ela quer. E existe algo que as igrejas tradicionalistas fizeram, que você precisa ficar assim, assado, que tem igreja que você não pode bater palma, você não pode manifestar culto. E, queridos, a igreja sempre foi, tá? Uma igreja com uma visão para manifestar culto e adoração. Você consegue entender isso? Olha, alguém colocou assim, eu encontrei Jesus na igreja católica, e eu creio. Eu vou falar uma coisa para você para quebrar sua religiosidade. Vocês não me interpretem mal.
Uma época da minha vida eu estava muito atribulada. Estava muito atribulada. Eu não conhecia Jesus. Eu não tinha tido ainda esse encontro com Jesus. E eu lembro que eu fui numa missa de... Essas missas, como que fala? Carismática. Queridos, eu já entendia sobre idolatria e a única coisa, a visão que eu tenho, né? Que a Igreja Católica não segue a questão da idolatria. Mas pensa numa missa que Deus me chacoalhou, que Deus tocou na minha vida, que Deus falou comigo. Pensa numa missa onde tinha a presença de Deus, onde eu chorei a missa toda. Por que eu tô contando isso pra você? Pra você largar de ser religioso. Pra você largar de ser religioso. Pra você largar de ser religioso, porque o Espírito Santo tá lá também operando. O Espírito Santo tá lá também fazendo. E tem muito católico que tá lá na igreja, que é melhor que muito crente por aí, que só fala que faz, mas não faz nada. Muito católico que de verdade conhece Jesus, de verdade é rendido no Senhor, tá? Então, a partir de hoje, larga essa sua religiosidade, para de achar isso e isso dos irmãos, porque você não é justo juiz, você não é quarta pessoa da Trindade, e você precisa ter a visão de reino ampla, entender que Deus faz em todas as dimensões, pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste. Você não sabe de nada e nem eu sou de nada, sei de nada. Amém? Então, o que é a visão de reino? É isso, é eu conseguir ver Deus aonde outras pessoas estão falando que não tem Deus lá. Não tem Jesus lá. Meu irmão, às vezes teu irmão católico aí, porque ele é teu irmão, tá? O católico é teu irmão em Cristo. Às vezes teu irmão católico tem muito mais favor de Deus porque busca, ora, do que às vezes um que fala que é cristão, vai na igreja, mas não faz nada. Não tem vida de oração, não tem vida de entrega, não faz renúncia, tá? Vocês sabem que eu sou sincera para falar as coisas, então eu não tenho problema nenhum de falar isso. Problema nenhum. Problema nenhum. O Theo Hayashi, não sei se você conhece, um grande líder de jovens que tem no Brasil, ele foi pregar no Colo de Deus, que é um ministério de jovem católico. E ele começou a pregar lá, e ele falou que começou a sentir a nuvem do Espírito Santo, e os jovens tudo carismático, os jovens tudo... Queridos, não se engane, os carismáticos é perseguido na Igreja Católica. Igual nós, que é o povo pentecostal, o povo do avivamento, que é perseguido pelos tradicionalistas. Amém? Então, aí o Theo Hayashi falando que estava lá nesse culto, né, nessa ministração, e o fogo de Deus descendo, e os católicos tudo sendo batizados com o Espírito Santo. Por que eu tô contando isso aqui pra você? Pra você parar de achar que o Espírito Santo age só em você. Pra você parar de achar que Jesus, ele salva só na igreja evangélica. No nome de Jesus, se você pensava assim, tá? Se você pensava assim, você se enganou. Jesus, ele a salva em todos os horizontes, norte, sul, leste, oeste. Amém? Dentro de toda a metodologia, aonde, queridos, a visão para Jesus estar naquele lugar se a visão, ainda que deturpada, ainda que não seguindo uma coisa ou outra, falar que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, ali há a operação do Espírito Santo. Preciso que você entenda isso. Lógico, se nós formos olhar a Bíblia, a gente não vai em muitas igrejas evangélicas. Se a gente for seguir certinho o que está na Bíblia, tem muita igreja evangélica que você vai falar, eu não vou mais nesse lugar. Esse lugar aí está falando que para isso, para ser salvo, precisa disso. E salvação é gratuita. Salvação é gratuita. Amém? Então, a visão de reino é uma pessoa que entendeu que, na verdade, aquele lugar físico, que tem uma doutrina, uma placa, é um lugar para auxiliar as pessoas a encontrar Jesus e trazer maturidade espiritual até que elas se tornem uma igreja viva. A visão de reino é essa. Ponto. A visão de reino é você entender que não é porque você deixa de ir na igreja um domingo que você se afastou de Deus. Na verdade, você não pode se afastar da presença de Deus. E para você não se afastar de Deus, você não pode deixar de buscá-lo. Você não pode deixar de estar com Ele. Na oração, no jejum, na adoração. Nós agora saímos da oração da madrugada. Então, nós estávamos o quê? Orando, intercedendo, certo? Ok?
Então, queridos, eu preciso que você entenda isso. Visão de reino é entender que há um só Jesus, que há um só batismo, um só Deus que faz em todos e através de todos e é por todos. Amém? Então, se você não tiver essa visão de reino, você vai se limitar demais. Você vai ficar chato, você vai ser salgado demais. Porque você vai querer evangelizar as pessoas, mas pondo sal demais. Às vezes, querido, a pessoa não quer que você confronta ela porque ela é da igreja católica. Ela quer uma oração sua. E na oração há sinais e maravilhas e a glória desce. E aí ela fala, onde você busca? O que você faz? Então, queridos, parem de ser salgados. Parem. Né? A gente é o sal da terra e a luz do mundo. Só que se for salgado demais, ninguém vai te suportar. Amém? Visão de reino, queridos. Eu, como pastor, eu tenho visão de reino. Eu não Olha, tem ministério que já fica morrendo de medo de se associar com outro pastor para minhas ovelhas daqui não ir para lá, das ovelhas de lá não vir para cá. Que visão pobre, que visão... Queridos, para mim o reino de Deus é expansivo. Eu estou segurando uma coluna, o outro pastor outra coluna, o outro pastor a outra coluna. E as almas que quiser sair daqui e ir para lá, tchau e bênção, porque a igreja é cíclica. A igreja física do Senhor, ela é cíclica. Porque a minha ideia de igreja é, se eu me alimentei o suficiente aqui, cresci espiritualmente, esse lugar não consegue me alimentar mais, eu preciso next, ir para o outro lugar que me alimenta, que vai trazer crescimento, ruptura. Amém? Então, queridos, hoje nós vemos, tá, muita igreja sem visão de reino, que na verdade oprime as pessoas, mantém cativa elas, né, traz esse dogma que elas não podem beber em outra igreja, buscar Jesus em outra igreja. E a partir do momento que eu vejo um líder religioso que fala que você não pode ir numa conferência, que você não pode ali, tá tendo uma festividade, você não pode ir ali, ele está dizendo que só a igreja dele tem alimento. Isso para mim é domínio sobre as pessoas, tá? Domínio. Queridos, você sabe por que eu não tenho problema nenhum em fazer live com outros pastores de relevância? Porque eu sei quem eu sou na presença de Deus, eu sei o alimento que Ele me dá, eu sei da sabedoria e da palavra que Ele me dá todos os dias, eu sei que na mesa da Global tem pão fresco. Por que eu vou me intimidar? Amém? Por que eu vou temer? Eu sei o preço que eu pago, eu sei que eu carrego azeite, eu sei o tamanho da unção que eu tenho. Por que temer? Mas aí tem gente que tem medo. Medo de perder gente, medo de perder dízimo, medo de perder oferta. Na verdade, não é nem medo de perder pessoa, é medo de perder isso aqui, ó. Isso aqui que é só um combustível para potencializar a obra de Deus. Amém? Então, o que eu vejo hoje na sociedade são pessoas que estão buscando Jesus, mas estão sem a visão do reino. Amém? Meu irmão, você vai batizar? Vou, pastor, eu quero me batizar agora. Amém. Se é na sua igreja, se é na minha, se é aqui, não interessa. É um só batismo. Agora, tem pastor que tá vaidoso, líder que tá vaidoso, que não, que você é batizado aqui. Não, queridos, é um só reino. Se for lá, se for aqui, é o mesmo batismo. Amém? Se aceitar Jesus lá, se aceitar Jesus aqui, é o mesmo Jesus. Se buscar Jesus lá, se buscar Jesus aqui ou ali, é a mesma adoração ao mesmo Deus. Amém? Queridos, eu quero levantar um povo que vai ser pastor, mestre, líder, apóstolo, mas que não vai ser ciumento, que não vai ser vaidoso, certo? Eu preciso que você entenda que nós defendemos um reino só. Nós defendemos uma só doutrina de fé, que é a doutrina de fé em Cristo Jesus. Nós não estamos defendendo, queridos, uma placa, uma denominação, um líder religioso, não. Vocês veem eu aqui falando que é global isso, que é global... Não. Eu sei que vocês têm a igreja de vocês, eu não tô querendo vocês virem membrar na global, não. Já tem confusão demais, problema demais para resolver. Cada um fique aí. Se você vem se alimentar aqui, vai pra tua igreja. Você tá entendendo? Porque, queridos, eu entendi que a minha missão é libertar os cativos da religiosidade, libertar os oprimidos. Eu entendi que a minha missão é proporcionar pão fresco. Sem nada em troca, você não precisa dar nada para mim, não. Eu estou fazendo é para Ele, a minha recompensa vem do céu, em nome de Jesus, amém? Agora, se eu for olhar para o reino, para fazer as coisas para o reino, para ter algo em troca, para fazer qualquer coisa para o reino, eu tenho que ter algo em troca, já está errado, porque eu não barganho com homens e nem com Deus, amém? Então, queridos, a visão de reino genuína e verdadeira é quando eu entendo que
Eu sou uma igreja viva. E eu posso buscar Deus em qualquer lugar. Mas eu preciso ter uma comunhão, eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual, vamos dizer assim. Por que é uma cobertura? É abraçar a visão que Deus deu a alguém. Eu tenho a visão de avivamento, de viver buscando, jejuando, mas tem igreja, tem pastor que é preguiçoso. Ele não jejua. Ele não tem esse negócio de orar todo dia. Mas ele leva uma palavra boa lá e Deus está salvando lá também. E cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua força de buscar Jesus e de transmitir a palavra de Cristo. Amém? Então, queridos, eu quero que vocês tenham a visão de reino. Para de olhar para um católico e falar que ele vai para o inferno. Às vezes ele vai para o céu e sei que vai para o inferno. Para com isso, pelo amor de Deus. Então nós não sabemos de nada. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Amém? Abraçar, amar eles em Cristo. E entender que a gente está debaixo de um só reino. A gente está debaixo de um só Jesus. A gente está debaixo de um só batismo. E que nunca foi sobre uma placa. Nunca foi sobre, queridos, a pastora fulano, o pastor cicrano, o apóstolo beltrano. É um reino só. Amém? Precisamos respeitar, sim, o ministério de outra pessoa? Com certeza. Precisamos respeitar o dogma, a metodologia que tem nessa igreja? Com certeza. Você quer ficar debaixo de uma igreja que usa a saiona no pé e o cabelo na bunda? Você respeita, porque se você for para lá e ficar rebelde lá, você entra debaixo de desobediência. É igual quando você trabalha numa empresa e fala que você tem que chegar às 7 horas e você começa a chegar às 8h30. Você vai ser mandado embora, você vai sofrer as consequências. Amém? Mas o que eu quero trazer para você é isso, que você entenda que nós estamos debaixo da doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo, queridos, consiste em uma busca, consiste em sair do pecado, sermos lavados, sermos santificados e sermos justificados, tá? Para de ficar criticando os outros, criticando fulano, beltrano, cicrano, porque você se acha mais santo, amém? Isso não tem nada a ver, queridos. A verdadeira visão de reino é quando você foi lavado, foi santificado, justificado e busca Jesus como criança. Busca Jesus todo dia como criança. Aí, queridos, quando você vai na igreja, você vai lá dar uma adoração para Deus em coletivo. Mas Deus já te viu no secreto todos os dias. Deus te vê no secreto todos os dias. A oração em coletivo é que te leva para a oração pessoal. A busca no coletivo vai te conectar na busca individual e diária. Então a igreja, o papel da igreja é fazer com que 2, 3 cultos coletivos te leve para esse lugar de um culto diário e individual com Cristo. Amém? Esse é o papel da igreja, tá? Então vamos parar com essa religiosidade de vocês, de achar, eu não fui domingo, eu tô desviada. Você está desviado, então você não tem comunhão com Deus. Porque se você tem vida de oração, se você tem vida de busca, amém? Tem gente que fica aí sendo retalhado pelo Satanás, porque às vezes saiu de uma igreja, não encontrou outra, está dentro de casa, busca Deus todo dia, ora todo dia, vê pregação, e agora talvez está buscando mais Deus de quando estava lá. Acha que está fora, acha que está... Queridos, ninguém sai da presença de Deus a não ser que você mesmo queira. Você só sai da presença de Deus quando você para de ter comunhão com Ele. Quando você para de chamar Ele. Amém? E, nos últimos dias, o que está acontecendo? Ô, irmão, você não veio na igreja. Ou está acontecendo alguma coisa com você. Às vezes o pastor fala isso. Querido, às vezes você viaja, às vezes você tem outra vida. Você tem a vida, a rotina, coisa. Você tem que viajar, você tem... Então, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não é um cativeiro. A igreja é física. A fé em Cristo é uma escravidão, mas a igreja física não pode ser cativeiro. A fé em Cristo é uma escravidão, que nós decidimos nos submeter a esse Cristo, a viver para Ele e por Ele. Amém? Então, presta atenção aqui. A igreja que faz isso, ela é opressora. Ela não está em busca de transformação de almas e proporcionar uma experiência espiritual para essa pessoa. Ela está em busca em quantidade, números, dízimo, oferta, crescimento, relevância, status e tudo isso. Não. É trabalhar de trás para frente. A igreja que trabalha com um princípio genuíno, ela tem que entender que as pessoas precisam ser restauradas primeiro, lavadas primeiro, santificadas e depois serão justificadas. Então é um processo.
Então, queridos, hoje a visão de reino é entender que a gente não pode ficar idolatrando uma placa, porque tem muita gente idolatrando a placa, idolatrando a pastora, o pastor, e esquece de buscar Jesus no secreto. Esquece de buscar Jesus no secreto verdadeiramente. Vocês podem observar que eu, pastora Larissa, nunca vou falar pra você, ei, fulano, você tem que usar saia aqui, o cabelo. Não, o Espírito Santo vai ser com cada um. Talvez o Espírito Santo pra você pede pra você deixar o seu cabelo crescer, mas pro outro pede pra raspar a cabeça. E com cada um vai ser de forma diferente. A Nani me mostrou uma foto de uma mulher que raspou a cabeça agora nos 70 dias. Deus pediu pra mim tirar minhas unhas de acrílico, como pediu pra muitas mulheres aqui. Alguma vaidade, alguma coisa, certo? Então, a forma do Espírito Santo agir com cada um é formas distintas, tá? É formas distintas, amém? Ok? E eu preciso que você entenda o que eu viso como ministério de Cristo, de avivamento. Que se você não orar, não for liberto, não pagar preço de jejum, oração, busca, se você não for alguém que está firmado na palavra, como que você vai viver a visão de reino? Amém? Vocês sabem que eu não vou deixar ninguém na zona de conforto. Então vocês vêm, se alimentam aqui na Global dos cultos, mas eu sempre estou fazendo a campanha de jejum, oração de madrugada, e só consegue acompanhar quem está no espírito, porque quem é preguiçoso não dá conta desse... Quem é preguiçoso não dá conta do meu ritmo. Quem é preguiçoso não dá conta. Quem está na carne não dá conta de ficar conosco. Porque ou você é confrontado para buscar, para fazer jejum. Queridos, o que nós carregamos é tão genuíno essa vida, esse estilo de vida, que até quem está perto de nós que não tinha esse costume começa a viver isso, certo? Então, ou você é confrontado a viver aquilo que Jesus está fazendo em nós, ou você fala, não, isso aí é demais, isso aí é muito. Para que tudo isso? E geralmente os pastores que é preguiçoso, que é Nutella, mas para que orar tudo isso? Para que jejuar tudo isso? Nem precisa de jejuar mais. Amém. Cada um na sua visão. Só que nós fazemos tudo isso e temos um resultado lindo de transformação, de libertação, de sinais e maravilhas e de tudo isso. E o Senhor Jesus falou, agora os discípulos não estão jejuando, mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado, aí vocês vão jejuar. Aí vocês vão orar. Aí vocês vão buscar. Queridos, o jejum é uma arma poderosa. E ainda tem pastor que fala que é demais e que não precisa. O jejum mata a sua carne, mata o desejo da carne, o desejo da lascívia, da luxúria, do pecado. Amém? E você vai experimentando o jejum. Aí por isso que tem gente que fala, pastor, eu comecei a ver seu conteúdo, o que não aconteceu em 20 anos aconteceu em 3 meses. Eu falei, glória a Jesus. Mas por quê? Porque eu entreguei a ferramenta. Eu não fiz por você não fiquei pregando por você não fiquei massageando o seu ego não. Eu falei, ei fulano, isso aqui é pecado, se você não sair você vai pro inferno, muda de vida, vai jejuar, vai se santificar. E outra, eu não vou ficar buscando Deus por você, você que tem que buscar Deus e construir sua vida de relacionamento. Eu posso ser sua intercessora, eu posso ser sua cobertura espiritual, mas se você não fizer a tua parte, querido, nada adianta. Amém? Então, queridos, por que eu tô falando isso pra você? Porque a visão de reino é uma visão do todo. É uma visão de entender Deus está fazendo aqui, Deus está fazendo ali, Jesus está batizando aqui, Jesus está batizando ali. Então vamos sair hoje. Você que quer viver o avivamento, você tem que ter uma mente expansiva. Você que está vivendo o avivamento, você que quer viver o sobrenatural, para de ver assim, ó, ver quadrado. Começa a ver o todo. Começa a enxergar que Jesus está literalmente trabalhando com muitas metodologias, mas em um só objetivo, que todas as pessoas venham se render a Ele. Amém? E o problema de não ter a visão de reino, ou estar debaixo de um lugar que não tem a visão de reino, é porque isso te limita a crescer. Isso te limita a expandir. Isso te limita a entender e ativar a autoridade espiritual que o Senhor já te concedeu. Porque quando você está debaixo de um lugar que não tem visão de reino, e que às vezes monopoliza o poder e a autoridade somente para os anjos da igreja, que é o pastor e a pastora, e os demais não podem mais orar, ministrar cura, fazer isso, porque estão ali só para capacho. O que é, pastora? Capacho, badeco, escravo.
Faz tudo pro pastor, limpa a igreja, monta altar. O pastor não ensina como orar por cura, não ensina algo que às vezes ele sabe, ele carrega, não faz uma transferência de unção. O dia que os pastores entenderem que os líderes é a coluna que abraça o ministério com ele, queridos, eu sozinha posso cuidar de 50. Mas se eu levantar 50 líderes comigo, que sabe fazer tudo o que eu tenho, eu levanto uma igreja com 5.000 pessoas. Visão grande de reino. Se eu entender que se eu treinar pessoas, fizer pessoas como eu sou, como o Senhor me fez, eu expando, eu cresço. Você está entendendo? Então eu não quero só treinar os meus líderes, eu quero treinar o povo que me segue, o povo que está comigo. Eu quero que tudo que o Senhor me der, eu entregue para esse povo também. Porque eu entendi que ontem eu fiz uma live no aeroporto transferindo a unção, que eu tinha acabado de receber. Deixa eu falar para você, a partir do momento que eu transferi com quase 1.000 pessoas, o Senhor aumentou o meu odre quase 1.000 vezes. Mas aí a pessoa da visão desse tamanho, porque os olhos não estão no reino, no despojo do reino, está no dinheiro, no dízimo da oferta. Ou o status, que o médico aqui faz parte da nossa igreja. Que o juiz aqui faz parte da nossa igreja. Queridos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque uma pessoa que tem visão de reino, ela não limita o reino. Uma pessoa que tem visão de reino, ela não limita o reino, ela não limita Jesus, ela não limita o poder do Espírito Santo, ela não limita a soberania de Deus sobre um lugar, sobre uma pessoa, porque ela está debaixo de uma só visão, de uma só fé, um só batismo. Amém? E aqui agora eu quero contar, vou finalizar aqui para você, tá? Vou mandar uma tarefa para você hoje. Assim, você vai colocar num lado o que não é visão de reino e do outro lado o que é visão de reino, para Deus estar ministrando o seu coração. Amém? Vou contar para você da experiência que eu tive ontem. Ontem nós saímos, da nossa casa, deixamos ali o nosso carro na garagem, que fica até nós voltarmos, pegamos a van e fomos para o aeroporto. E eu, queridos, eu já estava passada, sem dormir, tá? Então eu botei um fone e comecei a orar em línguas. E orando em línguas no ônibus, já meia aérea, meia tudo, quando de repente meu espírito liga. Como que o espírito liga? Sabe quando você começa a arrepiar e sentir a presença? E aí eu tive uma visão no ônibus. É tipo uma vanzinha, né? Falar igual a Elise, é uma perua. Sabe essas vanzinhas que levam você para o aeroporto? Então, queridos, olha o que aconteceu. Nós estávamos ali na van, eu do lado do pastor, escutando um louvor, quando eu tive uma visão de estar orando em um canto ali do aeroporto, consagrando aquele lugar. Era como se eu estivesse fazendo um ato profético. Aí na hora eu, tive a visão e pensei, eu falei, a pastora Ed vai estar comigo, pastora tanto, a gente se reúne ali, dá as mãos e faz um ato profético. Tem problema nenhum em fazer essas coisas em lugar público, tá, gente? Preciso que você entenda isso. E outra, hoje eu vou entregar uma chave poderosa para você. Me lembra de dar a chave da primícia de hoje, tá bom? Me lembra, tá? Então, vamos lá. Aí, chegamos ali no aeroporto de Guarulhos, e aí eu vi que o pessoal que estava comigo, que ia comigo, já estava indo numa outra terminal. Então, eu não ia encontrar com o meu pessoal ali, somente estava eu, o Júnior e a pastora Ellen. E ali eu sento aqueles bancos ali no aeroporto, esperando, ao horário do nosso voo. E eu tô ali orando. Gente, aí a presença de Deus começou a ficar forte, forte, forte. Orando em línguas e com fone de ouvido. Aí eu baixei e comecei assim a baixar, fiz assim com as mãos, assim, isso sentado. Sabe quando você se curva um pouco e abaixa e começa a orar? Aí, queridos, vai ver na visão. De repente, um anjo vem na minha frente, todo em ouro, todo glamuroso, parecendo um príncipe. Mas eu podia ver ele só daqui para baixo, tá? Só podia ver ele daqui para baixo. E aí eu escutava o comando dele. Ele falava, passa o óleo nas tuas mãos e consagra esse
aeroporto ao Senhor Jesus. Consagra toda entrada e toda saída de nações. Declara o avivamento sobre esse local. Declara o avivamento global chegando e saindo desse local. Olha o ato profético aí. Queridos, e tinha gente pela direita, pela esquerda, gente passando. E aquilo, eu comecei a chorar. Minhas lágrimas começaram a sair. E aquela coisa sobrenatural. E aí eu fui, me ajoelhei ali, igual a gente fica no banco de igreja. Fui, peguei o óleo, passei na mão, botei minha mão no chão e comecei a falar assim. Primeiro eu orei bastante em línguas, mas eu devo ter ficado ali uns 25, 30 minutos. Eu desconectei do ambiente natural e comecei a orar, amém? E aí eu coloquei a mão no aeroporto e comecei a orar e comecei a profetizar. Senhor, nós consagramos as nações que entrarão, as nações que sairão, o fogo do avivamento que sairá do Brasil para todas as outras nações. Senhor Deus, eu declaro que nós seremos também uma das colunas desse avivamento. E comecei a profetizar ali, naquele chão, falando que da mesma forma que eu tomava as regiões celestiais do Brasil, eu tomava agora aquele aeroporto ao Senhor Jesus. Eu tomo agora, Senhor, destrono toda potestade, principado, hoste dos maus, Senhor Deus, influência de demônios de outras nações. E comecei ali, tá? A profetizar, comecei ali a orar em línguas, né? E o lugar começou a incendiar. Certo? E ali vivi um êxtase, vivi uma experiência. E aí depois, né? A visão do anjo saiu, não vi mais ele, né? A partir do momento que eu me curvei, eu só podia escutar ele. Mas a hora que a visão do anjo saiu, o Espírito Santo disse assim para mim: Larissa, eu tenho muitos filhos meus agora nesse aeroporto, mas poucos dispostos a fazer o que eu peço de forma ousada. O Espírito Santo de Deus falou assim: tem muita gente, Larissa, que tem a mesma capacidade com você, ou até mais unção que você. Mas muitos estão vaidosos, têm vergonha do que o outro ou do que as pessoas vão falar. E eu tenho deixado de tomar territórios por causa da falta, da ousadia de algumas pessoas. E ali o Espírito Santo me constrangeu, dizendo para mim nunca perder isso, para mim nunca deixar de ser como uma criança, que se Jesus falar, sobe nessa cadeira e prega, que agora prega. Se ajoelha aqui e ora, faz um ato profético, faça. Amém? Vocês viram que eu abri a live ali no meio de uma praça de alimentação? Não queria nem saber se tinha gente me olhando, falando. Um só reino. Um só Espírito. E eu preciso que você entenda que Deus, Ele nos avalia por causa dessas condutas de obediência. Se Deus mandar você ali falar isso, aquilo, faça. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu estou contando essa experiência para que você entenda que o Espírito Santo de Deus nos quer debaixo de uma visão de reino, numa visão de total entrega, de total devoção. Não importa se você está num lugar público, não importa onde você está. O reino de Deus tem que falar mais alto que o seu achismo, que a sua vaidade, do que vão pensar de você. Você sabe o que eu quero que as pessoas pensem de mim? Que eu sou apaixonada por Jesus e que eu, ganhando ou perdendo, não vou parar. Amém? Quero ser o pesadelo do diabo e dos demônios todos os dias quando eu acordo. É exatamente isso que eu quero. E quero que você também se levante debaixo de uma ousadia que talvez você nunca teve. Amém? Porque é só com essa ousadia que o reino dos céus, o reino de Deus, é tomado à força e é manifesto através das nossas vidas em carne, enquanto estamos aqui na terra. Para um dia herdarmos ele em espírito por toda a eternidade. Amém? Glória a Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Quero declarar um dia sobrenatural sobre você. Hoje, mais tarde, eu vou estar abrindo live lá no evento. Fique de olho aqui no meu Instagram, nos stories. Amém? Vai ser tremendo. Glória a Jesus.
Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos, eu te apresento esse sábado, te apresento, Senhor Deus, esse dia, que o Senhor possa bradar nos nossos corações, que o Senhor possa hoje, Pai, ministrar nos nossos corações, Pai, toda a palavra que foi lançada aqui. É na autoridade do nome daquele que vive para todo sempre, que eu te apresento agora a vida de todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. A chave da primícia, perfeito. A chave da primícia hoje é a palavra reino, só reino, tá? A chave da primícia hoje é a palavra reino, são 3 arrobas, 3 menções, 3 compartilhamentos, seguir a pastora Larissa e seguir a Global Fire, amém? Certo? Em nome de Jesus. Palavra reino. Tem que seguir a pastora Larissa, seguir a Global, colocar nos comentários depois que eu postar, palavra reino, arroba de 3 pessoas e compartilhar com 3 pessoas, amém? Beijo no seu coração.